Para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor Adão Lopes, moro em Ipatinga e temos trabalhado na congregação da Igreja Presbiteriana aqui na nossa cidade, no bairro Betânia, e é um privilégio. Eu gostaria, antes de começar, dar a você algumas explicações. Nós já estamos fazendo essa abordagem, era um projeto nosso desde o ano passado, e algo que Deus já tinha colocado no nosso coração, então a gente já estava fazendo na igreja. Se você procurar aí na nossa página, você vai ver as duas últimas cartas. A primeira carta nós não tivemos a oportunidade de gravar, que era a carta a Éfeso, mas nós conseguimos gravar tanto Esmirna quanto Pérgamo. Então você vai ter a oportunidade aí de continuar acompanhando essa sequência e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Nós temos assumido o propósito de não fazer uma exposição, de não fazer uma abordagem muito técnica, muito acadêmica, porque o foco não é simplesmente conhecer a história dessa carta, mas entender como que essa carta para esta igreja e para todas as outras 6 pode ser aplicada na minha vida, na minha igreja, na igreja que eu vou apresentar ao Senhor. Não apenas ao templo, que nesse momento está até com as portas fechadas por segurança, mas o seu templo, a habitação do Espírito Santo que é você. A abordagem é para isso, para que você tenha essa oportunidade de se ver à luz da Bíblia. Colocar as suas práticas, colocar a sua vida, colocar a sua servidão à luz da palavra do Senhor e ver o que Ele tem para dizer a respeito da sua vida. Gostaria de convidar você a abrir no livro do Apocalipse, o capítulo número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 18. A leitura vai se seguir até o final do capítulo, que é toda a carta à igreja de Tiatira, que é o nosso projeto para hoje. Já gostaria de agradecer a todos os irmãos, eu não vou me ater aqui a citar nome por nome, porque a listinha está subindo ali e não vai dar para citar um por um, mas que Deus abençoe a sua vida. Depois eu te garanto que nós vamos ter a oportunidade aí de cumprimentar cada um dos irmãos, agradecer cada um dos irmãos, e como eu já tinha colocado na descrição, se você tiver alguma dúvida, por favor, nos mande. Eu tenho certeza que se eu não souber, eu vou procurar alguém que possa ter essa resposta para te oferecer, para que todas as dúvidas possam ser sanadas para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá? Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os e a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela se adulteraram, como caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retém, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando como são quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai.
Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, esse é o texto de proposta para a nossa reflexão dessa noite. Eu gostaria de convidar você a pensar nessa carta de um modo totalmente diferente. Esquece que existe um nome Tiatira em cima e pense, enquanto a gente conversa, no seu nome. Pense que essa carta foi escrita para você, que é uma orientação para você. Eu tenho certeza que ela vai fazer muito mais sentido para a sua vida com essa objetiva, com esse foco. Bem, a primeira coisa que a gente sempre tem feito é tentar entender o que o nome de cada cidade, que intitula cada carta, o que cada cidade, o nome de cada cidade pode nos trazer de reflexão já no primeiro momento. Já passamos pelas 3 primeiras cartas e eu não vou me ater a elas, nós vamos continuar daqui, mas me chama a atenção esse nome Tiatira, porque uma das traduções, ou as traduções mais confiáveis, ou mais aceitas pelas comunidades de estudantes, é que Tiatira significa sacrifício de trabalho, ou sacrifício contínuo. Isso revela muito para nós do que Cristo queria falar com essa igreja, do momento em que ele está trabalhando com essa igreja, no momento em que ele está revelando a essa igreja a sua vontade. Não é simplesmente mais uma, não é simplesmente uma mensagem que ele joga ao léu para poder ver quem é que vai pegar. Não, a carta é objetiva, a carta é direcionada a um povo que está acostumado com sacrifício contínuo. Lembra que eu te pedi para colocar seu nome? Observa como já desde o início o Senhor quer falar com você. Nós temos vivido esse sacrifício contínuo pela causa do Senhor, pela obra do Senhor. Nós temos sacrificado as nossas vontades, nós temos dito não para nós temos acostumado a renegar as nossas vontades e desejos, e às vezes até são desejos sinceros, justos, plausíveis, mas nós preferimos abrir mão de todos eles para ficarmos com aquilo que o Senhor tem para nos dar. Essa igreja, essa carta, vem falar exatamente com esse povo que olha para si e sabe, para Deus, eu tenho feito esse morrer contínuo. Para Deus, me alegra dizer que eu ouvi as palavras de Jesus e eu quero cumprir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me segue. É claro que não é fácil. Ninguém diria que é fácil. Não é tranquilo. Não porque o fardo do céu seja pesado, porque Jesus disse com muita clareza, o meu fardo é leve e é suave. O problema não é o fardo que Cristo coloca sobre nós. O problema é o fardo que nós já temos de uma natureza decaída e pecaminosa que não quer obedecer a Cristo. Uma natureza mundana, uma natureza que tende ao erro, que busca o erro, que quer se alegrar, que quer se alimentar com coisas erradas. E é isso que vai complicar a nossa vida, porque a partir do momento em que assumimos com Cristo um compromisso, uma responsabilidade, as coisas começam a ficar diferentes. Porque eu e você somos chamados para a cruz. E a cruz vai te mostrar que nós temos que morrer. A cruz vai te mostrar que nós temos que padecer. E aquele que não tem coragem de padecer por Cristo não é digno dele. Essa carta começa dizendo para mim e para você, carta para aquela igreja que se considera alguém que tem ou que vive esse sacrifício contínuo. Tiatira é a maior de todas as cartas, das 7 que Jesus pede João para escrever. E é impressionante porque assim, Tiatira não era, na sua época, nesse momento em que João escreve, não era uma cidade proeminente, não era uma cidade grandiosa, não tinha uma história muito famosa, não tinha grande sucesso, nem sequer no Império Romano, de onde eles eram uma província, não tinha nada de especial nessa igreja.
A cidade estava colocada num caminho muito comercial, ela estava entre cidades muito importantes, ela estava num caminho onde as pessoas sempre passavam por ali, mas o forte dessa cidade não era a religião, o forte dessa cidade não era a adoração a Roma, eles nem sequer tinham um templo específico de adoração aos imperadores romanos. O que chama a atenção dessa cidade é a qualidade, a habilidade que eles tinham de comercializar. E eles vão fazer isso com muita facilidade, eles vão viver isso com muita propriedade. E isso chama e marca essa cidade, marca essa igreja, marca essas pessoas na história como pessoas que viviam do comércio. Talvez você vai se lembrar bem da representante mais ilustre dessa cidade, que muitos de nós conhecemos, a vendedora de púrpura, Lídia, que ouvindo Paulo pregar em Filipos se converte. E ela estava ali passeando, comercializando, vendendo os seus produtos. Ela recebe essa palavra no seu coração, ela é transformada, ela se quebra, ela se arrepende, ela aceita a Cristo e ela volta para essa cidade já com esse propósito. Todos os historiadores e todos os estudiosos tendem a acreditar que tenha sido exatamente Lídia e seu marido quem deram abertura para essa igreja, quem deram o pontapé inicial para que isso acontecesse. Ela deve ter conhecido Paulo e participado dessa reunião entre o ano 61 e 63 da nossa era. Quando o João está escrevendo essa carta, ele já está lá no ano 94 a 96, já no final da vida. Então muita coisa já tinha se passado, mais de 3 décadas, desde o momento em que ela teve essa oportunidade, e agora essa igreja já é uma igreja estável, uma igreja formada por comerciantes. Guarda isso na sua mente, porque essas pessoas estavam acostumadas a negociar. Isso é muito sério, porque essa igreja vai ser confrontada por Jesus com algumas coisas muito complicadas. E toda essa história, toda essa trajetória, toda essa habilidade de comerciantes que eles tinham vão trazer para eles muitos prejuízos quando eles começam a conviver com esse Deus. Porque agora eles vão tentar levar para o mundo espiritual, tentar levar para esse relacionamento com Deus a habilidade de negociantes que eles tinham. E olha, isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Sempre coloque seu nome no lugar dessa carta. Hoje temos pessoas tentando negociar com Cristo. Pessoas tentando ganhar Ele na conversa. Pessoas tentando vender para Ele uma imagem que não existe. É interessante porque assim que Cristo começa essa carta, ele faz questão de se apresentar de uma forma como ele nunca havia se apresentado às 3 cartas anteriores e não vai se apresentar às 3 cartas posteriores. Ele arroga para si o título de Filho de Deus. O título que causou para ele tanta contenda, tanta luta, tanta perseguição nos seus 3 anos de ministério. Tantas pessoas lutaram contra ele. Ele foi chamado de filho de Satanás, de filho de Belzebu, de blasfemo, de mentiroso, tantas vezes porque ele se dizia, ele se apresentava como filho de Deus. E ele vai trazer a imagem dessa igreja, ou a mente dessa igreja, esse primeiro quadro. Olha, eu sou aquele que já estou acostumado a sofrer perseguições. Eu sou aquele que já estou acostumado a passar, a me sacrificar. Você não está vivendo uma coisa que eu não vivi. Eu não estou te pedindo para viver algo que eu não sei o que é. Eu não estou te colocando numa situação que eu não sei do que eu estou falando. Eu estou te pedindo para fazer exatamente o que eu fiz por você. Ele chama essa igreja a essa responsabilidade. Olha, o que você está vivenciando, eu senti na pele. Eu passei por isso, para que você tivesse a oportunidade de ter a vida que eu tenho para te oferecer. Se você é uma igreja que vive em constante sacrifício, eu sei bem o que isso significa. Se você é uma igreja que vive abrindo mão de muitas coisas, se negando o tempo todo, lutando contra você mesmo o tempo todo, olha, eu sei bem do que você está passando. Eu já estive aí e eu já passei coisas parecidas com essa.
Mas ele continua a sua dissertação de si mesmo e diz, olha, além de filho de Deus, eu sou quem tem olhos como chamas de fogo. Isso é impressionante, irmãos, porque Jesus já mostra as armas de uma vez. Ele diz, olha, quando você vier para se apresentar a mim, entenda para quem você está se apresentando. Presta bastante atenção, porque não vai ter como negociar comigo, não vai ter como fazer de conta, não vai ter como fingir comigo, porque os meus olhos são como chamas de fogo. A chama de fogo, ela vai iluminar a escuridão para que aquilo que está escondido seja revelado. E isso é muito sério, porque todas as vezes que tentamos nos aproximar de Deus, tentamos maquiar um pouquinho a nossa verdade, tentamos esconder um pouquinho alguns pontos que podem prejudicar a nossa conversa, prejudicar a nossa proximidade dele. Mas ele vem e diz para essa igreja, não adianta. Os meus olhos são como chamas de fogo. Eu vou iluminar o que está escondido, mas mais do que isso, eu vou purificar a sua vida com esse fogo. Você vai ter que passar por essa prova de fogo, você vai ter que ter todas as suas obras, tudo aquilo que você faz para mim, você vai ter que ter isso experimentado no fogo. Quando ele estava na terra, em um momento ele chega a dizer que nós seremos salgados com o fogo. Sabe, irmãos, eu fico imaginando essa cena, um cristão pedindo a Deus, Senhor, derrama fogo na minha vida para que eu possa ser o sal dessa terra. Quem já fez essa oração? Mas Jesus disse para mim e para você, cada um de vós será salgado pelo fogo. Ele continua e diz, os meus pés são como latão reluzente. Isso aponta para a sua majestade, para a sua glória. Aponta para aquele que estava, desde o capítulo 1 de Apocalipse, andando no meio dos 7 candeeiros. Aquele de quem não pode se esconder nada. Aquele que vai em todos os lugares, que caminha em todos os lugares. Aquele que é soberano do céu, na terra, no inferno e em qualquer outro lugar, porque em qualquer canto existente, Jesus Cristo é o Senhor. E ele precisa ser adorado como tal. Essa igreja, acostumada a se sacrificar, agora é colocada diante de um Deus que diz para eles, olha, eu sou o Filho do Altíssimo, que enxergo todas as coisas, que provo todas as coisas pelo fogo e que posso conhecer os seus caminhos. Eu sei, eu já vivenciei isso. A partir do verso de número 19, Jesus vai começar a trabalhar os pontos positivos dessa igreja, assim como ele fez com as 3 primeiras. E é impressionante porque ele começa citando 6 pontos específicos, 5 pontos especiais meio que aglutinados e um 6º meio fora do contexto. Mas tudo isso tem uma razão. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. É impressionante porque ele faz questão de dizer, olha, ninguém se te apresentou para mim. O que eu sei a seu respeito, eu não escutei da boca de ninguém. Eu convivo com você. Eu conheço os seus caminhos. Então, eu quero que você entenda. Eu conheço as suas obras. Sabe, irmãos? Às vezes, tentamos fingir que estamos trabalhando para o Senhor. Às vezes, tentamos nos enganar. Às vezes tentamos produzir algo que o homem veja. Porque as obras aqui estão falando muito a respeito de coisas materiais, palpáveis, visíveis. De coisas que a gente entrega ao Senhor. E ele diz, olha, eu conheço as suas obras. Porque tem obras que fazemos, irmãos, que é simplesmente para aparecer. É simplesmente para que o nosso nome apareça. É simplesmente para que recebamos a nossa glória. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tudo aquilo que a gente faz precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Hoje, durante o dia, eu estava conversando com a minha esposa, que está presa lá no quarto. Nós temos 2 cachorrinhos, que se eles estivessem soltos, não daria para fazer essa transmissão ao vivo com você.
e ela está lá cuidando dele por nós. E a gente falava sobre essa necessidade de sinceridade diante do Senhor. Essa necessidade de se rasgar, porque não adianta viver de mentiras. Não adianta fingir, ninguém consegue ficar de máscara o tempo inteiro. Aquilo que está no seu coração, uma hora ou outra, vai sair na sua boca. Não adianta esconder. Foi Jesus que disse, a boca fala o que o coração está cheio. Não adianta tentar criar uma imagem de alguém que produz muito, que faz muito, que está sempre em atividade, porque uma hora ou outra você vai perceber que o Senhor vai te chamar para uma responsabilidade. E quando Ele te chamar, você vai perceber que Ele realmente conhece as suas obras, principalmente a motivação delas. Muitos de nós teremos as nossas obras reprovadas pelo Senhor, porque as praticamos pela motivação errada. Jesus continua dizendo, além das suas obras, eu conheço o seu amor. Que palavra pesada. Ele sabe como você ama. Ele sabe. Há um tempo atrás alguém disse, eu não vou me lembrar o nome, então nem vou arriscar, que se dentro de um culto nós pudéssemos ouvir o que está na mente e ler o que está no coração das pessoas, ninguém voltaria nas igrejas. E não falo só das igrejas, eu falo do mundo, falo num geral. As pessoas vivem com essa máscara o tempo todo, fingindo algo, tentando ser uma coisa que na verdade não é. Jesus vem para essa igreja e diz, olha, eu sei o tipo de amor que você tem. Eu sei se quando você abraça alguém, se é um abraço sincero. Eu sei se quando você deseja para essa pessoa uma boa noite, se é um amor sincero. Eu sei quando você vai na casa dela levar uma cesta básica, ajudá-la a pagar uma conta de luz, ajudá-la a comprar um remédio. Eu sei o tipo de amor que você tem. Não adianta fingir. Eu sei. Eu sei que muitas das vezes esse amor é sincero, irmãos, porque graças ao bom Deus, nós ainda temos cristãos verdadeiros na terra, nós ainda temos pessoas de um coração muito grande, nós ainda temos pessoas que são realmente dispostas a amar a despeito de qualquer coisa. É por isso que ele vem e diz, olha, para mim não adianta fingir, não dá para negociar comigo, eu sei o tipo de amor que você tem. Ele continua. Eu sei o tipo de fé que você tem. É impressionante, irmãos, porque hoje eu estava ouvindo uma mensagem falando a respeito do momento em que Pedro desce do barco para falar com Jesus. E essa mensagem ministrada pelo pastor Valdir falou muito aos nossos corações por causa disso, porque a pergunta dele foi essa: por que Jesus vira para Pedro e fala, homem de pequena fé? Irmãos, Pedro tinha saído do barco. Pedro tinha se lançado em cima das águas. Pedro tinha começado a andar. Se Pedro era um homem de pequena fé, o que seria dos homens que ficaram no barco? Que padrão de fé eu e você temos? Sabe, nós estamos vivendo hoje momentos meio complicados, mas eu sempre tenho dito isso, você não está correndo mais perigo hoje do que correu o mês passado, do que correu o ano passado, porque o inimigo das nossas almas não descansa. Ele está o tempo inteiro cutucando, procurando uma brecha, tentando achar uma porta para poder me pegar, para poder te pegar, para poder entrar na nossa vida. E ele só não entrou, porque quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quando a gente se lança diante de Deus, tem que trazer à nossa mente aquilo que o autor de Hebreus diz em Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Não tem como, se você imaginar essa cena, você imaginar essa possibilidade de ter um relacionamento com Ele sem fé. Ele falou, é impossível. Porque quem se aproxima dele tem que acreditar que Ele existe. Tem que acreditar que Ele é tudo aquilo que Ele falou que é.
Quem se aproxima dele tem que ter essa convicção no coração. Eu não estou conversando com qualquer, eu estou conversando com o autor do universo. Alguém um dia chegou para mim e pediu: pastor, você me prova que Deus existe? A primeira pergunta que eu fiz para ele: você acredita na Bíblia? Para mim a Bíblia é um livro que alguém escreveu. Eu falei: então infelizmente você nunca vai conhecer a Deus. Mas aí fica fácil demais, é só fugir assim? Eu falei: não. Você quer conhecer Deus? Por qual caminho? O único livro que com fidelidade apresenta para mim e para você, ou para qualquer outra pessoa, Deus, é a Bíblia. Se eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu nunca vou conseguir ter fé nesse Deus. Ele diz para essa igreja que está acostumada a sofrer: eu conheço a sua fé. Eu sei como você tem passado os seus dias. Eu sei como você tem enfrentado as suas lutas. Eu sei o que você me pede em oração. Eu sei a sinceridade das suas palavras, das suas súplicas. Eu sei o tipo de fé que você diz ter. Ele conhece o nosso serviço. Isso é muito sério, porque trabalhamos muitas vezes para nós. Trabalhamos para a nossa projeção. E esquecemos que trabalhamos para um reino. Você não é meu adversário. Você não é meu rival. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, já no primeiro capítulo ele faz uma declaração que deveria mexer com cada um de nós. Ele fala: olha, eu oro por vocês todo dia. E não só por vocês, mas por todas as outras igrejas. Para que Deus continue derramando fogo no coração de vocês. Sabe, irmãos, Paulo tinha um coração tão cristão, tão sincero, que ele se sentia obrigado a orar por cada uma das igrejas que estavam falando do Cristo que ele servia. Algumas igrejas que ele nunca conheceu, algumas igrejas que ele nunca foi, algumas igrejas que ele não abriu, mas isso não interessa, é o reino de Deus. Sabe, a gente infelizmente ainda comemora quando uma igreja fecha as portas, a gente ainda comemora quando um pastor é pego em adultério, quando um pastor é pego com uma coisa errada, a gente ainda celebra essas coisas como se isso fosse render para o reino de Deus alguma coisa. Mas meu irmão, você não é meu adversário, você não é meu rival, nós somos parceiros no mesmo projeto, nós somos soldados do mesmo exército, e enquanto não compreendermos essa verdade, enquanto não entendermos isso, nós não entenderemos porque o Senhor nos arregimentou. Quando Cristo vira para essa igreja e diz: olha, eu conheço o seu serviço, eu sei o que você tem feito. Jesus completa dizendo: eu conheço a sua perseverança. Lembra quando Pedro disse para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte. Esses outros camaradas aí, eu não sei se o senhor pode confiar neles não, mas em mim o senhor pode pôr a mão no fogo. Às vezes fazemos isso, mas o Senhor sabe. Nós não estamos com a metade da estrutura que a gente imagina ter. O pastor Valdir sempre diz: Deus não espera muito de você. Na verdade, Ele também não espera muito de mim. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos cinza. Ele sabe que nós vamos errar, porque somos humanos. Ele sabe que a nossa perseverança pode vacilar, e na hora que vacilar, precisaremos dele. Ele termina o verso 19 dizendo: olha, eu conheço as suas obras, e o que você está fazendo agora é melhor do que aquilo que você começou a fazer. Você vai assistir às outras mensagens, eu não vou dizer para você em qual delas, mas a uma das primeiras cartas, ele diz: olha, eu queria que você voltasse ao seu primeiro amor. Eu queria que você voltasse a praticar aquilo que você praticava antes. Para essa igreja, ao contrário. Ele diz: olha, o que você praticava antes era bom, mas o que você está fazendo agora está ainda melhor. Eu conheço o que você está fazendo agora. Eu sei como é que está o seu estilo de vida. Olha como que Deus consegue tratar com todos nós ao mesmo tempo.
Como é que ele consegue falar com todos nós ao mesmo tempo? E em cada momento em que a carta vai se desenrolando, nós vamos vendo nela algum momento da nossa vida, porque tem momentos em que trabalhamos feito loucos para o Senhor, como tem momentos em que puxamos a rédea e tentamos segurar um pouco, e ele diz, olha, eu conheço as suas obras. O que eu quero é que as obras que você está fazendo agora sejam maiores do que as primeiras. Mas o verso 20 vai chegar. Quando o verso 20 chega, agora ele não tem mais um diagnóstico para fazer. Agora ele tem acusações contra essa igreja. E ele diz, eu tenho contra ti. Voltando à ideia do comercial. Sabe, irmãos? Jesus vem para essa igreja e diz, olha, vocês têm muita habilidade. Vocês têm muita facilidade em ganhar as pessoas na conversa, mas comigo não resolve. Vocês têm muitas obras, vocês têm amor, vocês têm sacrifício, vocês têm perseverança, vocês têm fé, vocês têm um trabalho muito árduo, mas isso não é suficiente. Porque todo o seu trabalho acaba no momento em que a sua estrutura cristã, a sua verdade cristã é abalada, é atacada, é ofendida. E esse veneno entra no meio de vocês. Tudo aquilo que você pratica vai se perder se você não tomar cuidado em como é o seu momento. Ele vai dizer para essa igreja umas coisas bastante complicadas. E ele diz, olha, eu conheço e eu sei que aí no meio de vocês tem uma mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel. Bem, não se tem certeza de que realmente era uma mulher que tinha nessa igreja com esse nome. Porque Jezabel, desde de Gênesis, desde Reis, quando acontece a história do rei Acabe, desde aquele momento em que ela entra na história daquele homem que já era errado, já era perverso, que propôs no seu coração não fazer nada daquilo que Deus mandou ele fazer e que conseguiu ser muito pior do que o seu pai. O texto bíblico chega a dizer que ele foi o pior de todos os que estiveram ali. Esse homem, ele vai se aproximar, ele vai se relacionar, ele vai se unir a essa mulher chamada Jezabel, e o seu reino então vai entrar numa decadência muito grande, porque ele vai se aliar, ele vai se relacionar com alguém contrário à vontade de Deus. Jezabel se tornou o símbolo de tudo aquilo que Deus ignora, de tudo aquilo que Deus detesta. É assustador quando a gente vê o irmão de Jesus falar na sua carta. Paulo no capítulo 4 chega a dizer, olha, adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Essa expressão de adultério é um negócio muito complicado na cabeça do cristão, porque nós ainda não acostumamos a ouvir isso da boca do nosso amado, ainda não acostumamos a ouvir isso da boca do nosso Senhor, mas essa é a verdade. Não tem ligação, não tem aproximação, não tem nenhum elo, não tem nada que possa acontecer entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, aqueles que querem servir a Deus e aqueles que querem se afastar de Deus. Você vai ler no Salmo 1, ele fala isso com muita clareza, olha, o homem bem-aventurado é aquele que rompe com essas pessoas, é aquele que ignora essas pessoas, que não as quer nem perto dele. Essa mulher entra na igreja e Jesus vai apontar para uma questão muito séria. Essa mulher se diz profetiza. Todas as vezes que a gente para pensar nessa história, irmãos, o coração da gente dói. Como que as pessoas estão se projetando na casa do Senhor? Como que as pessoas estão arrogando para si títulos? Como que as pessoas estão arrogando para si posições? Como que as pessoas se importam
em como elas vão ser chamadas, em como elas vão ser apresentadas. Sabe, eu gosto de Paulo porque Paulo, na sua apresentação, ele diz servo de Jesus, servo do Deus vivo. Esquece o título, esquece o cargo, esquece a posição, esquece tudo, nada disso tem valor. Mas tem pessoas que entram na igreja e arrogam para si o título e vão ganhando espaço e vão ganhando espaço, e a gente vai percebendo que essas pessoas vão trazendo males para a igreja, vão trazendo doenças para a igreja, e a igreja do Senhor, infelizmente, tá com os olhos vendados para essas verdades. Nós precisamos experimentar, testar, nós precisamos confirmar, nós precisamos saber se realmente essa pessoa é tudo aquilo que ela fala que é, e se ela não for, nós precisamos tomar o cuidado de que elas não tenham muita projeção na igreja, porque o que elas vão falar pode até não nos envenenar, mas com certeza vai envenenar um irmão que talvez não tenha a mesma maturidade espiritual que você tem. Essa mulher se projeta na igreja, ela ganha espaço, ela ganha adeptos, ela ganha seguidores, ela ganha admiradores, numa falsidade, numa mentira. Ela está no meio da igreja, ela está convivendo com os crentes, mas são pessoas que não têm discernimento de espíritos, são pessoas que não têm discernimento da voz do Senhor, são pessoas que não conseguem perceber quem é e quem não é. Isso é complicado, irmãos, porque de uns 30, 40 anos para cá, a gente vem vendo isso acontecer na igreja constantemente. E isso assusta, porque a igreja não está preparada para esse tipo de ataque. Muito pelo contrário. Pessoas assim entram na igreja e falam aquilo que queremos ouvir. É por isso que eles ganham espaço. É por isso que eles ganham adeptos. É por isso que eles ganham seguidores. É por isso que eles ganham defensores. Porque eles falam aquilo que o nosso ouvido quer ouvir. Existe uma palavra muito forte, vinda do céu. Algo que precisa chegar no meu coração. Mas eu preciso identificar o que é de Deus e o que não é. Que nem toda palavra de um homem de Deus é uma palavra de Deus. Nem tudo aquilo que se diz realmente é. Por isso nós precisamos confirmar. Porque essa mulher entrou, se projetou, arrogou para si o cargo, o título, e ela ganhou espaço. E ganhando espaço, ela começou a semear o seu veneno. Ela começou a semear a sua maldade. E Cristo vai separar essa igreja agora em 3 grupos. Um dos grupos é aqueles que se entregaram a ela, aqueles que se uniram a ela, que abraçaram a causa dela. O outro grupo é aquele que tolera essa mulher, que tolera as suas práticas, que tolera a sua conduta não cristã. E tem um terceiro grupo, que são aqueles que ele vai citar mais à frente, que não se contaminaram com o veneno que essa mulher trouxe. Eu preciso que você saiba em qual dos 3 grupos você está. Porque a igreja de Cristo hoje continua sofrendo esse mesmo tipo de ataque. Eu e você precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê discernimento de espírito, para que a gente saiba quem é e quem não é. Para que a gente saiba quem são os dele e quem são os do inimigo. Precisamos discernir, porque o que essas pessoas nos ensinam podem tirar a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, nos afastar tanto a ponto de morrermos na fé. Jesus se mostra grandioso para com essa mulher e para com seus adeptos. E ele diz, olha, eu dei a eles a oportunidade de se converter. Eu dei a eles a oportunidade de abrirem mão. Se tem algo que a gente vai ter que conviver o tempo inteiro, irmãos, é que não há injustiça da parte de Deus.
Às vezes as pessoas questionam a questão de céu e de inferno. Pastor, mas por que Deus mandaria alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Deus tira de lá. Lá já estávamos todos nós. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos erraram. Você não perdeu ou não adquiriu isso por causa do pecado de Adão no jardim do Éden. Você também errou, você também transgrediu a lei, você também lutou contra, você também foi um dos adeptos daqueles que estavam desobedientes à palavra do Senhor, assim como eu, assim como todos nós. O que ele fez foi nos resgatar. Qual é o critério que ele usa? Nenhum homem vai poder te dizer, porque é um critério divino. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece e sonda o nosso coração. E Ele vê no nosso coração a sinceridade. Por isso não tem como fazer esse questionamento, esse julgamento daqui de baixo. Não temos armas suficientes para isso. Não temos conhecimento suficiente para isso. É por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, olha, não julga. Deixa o julgamento para Ele. Ele sabe o que está fazendo. Porque para todos, até para essa Jezabel e para os seus seguidores, Jesus dá a oportunidade do arrependimento. Na igreja a gente sempre diz que está surgindo um movimento ateu e neo-ateu, tentando provar que Deus não existe, tentando provar que a Bíblia é uma mentira, que não precisamos desse negócio de religião, que não precisamos nos curvar diante da vontade do Senhor. Eu sei que isso chama muito atenção, principalmente pelo fato de que se você se convencer de que a Bíblia é uma falsidade e de que Deus não existe, você vai eliminar da sua mente um problema muito grande, que é a preocupação com o julgamento final. Você não precisa se preocupar com cadeias, você não precisa se preocupar com prisões feitas de concreto e ferro, porque isso não pode prender do jeito que uma mente pode. Se tem uma cadeia, se tem uma prisão que realmente acaba com o ser humano, é a prisão da sua mente. É por isso que as pessoas se suicidam, é por isso que as pessoas entram em depressão, é por isso que as pessoas não conseguem se alegrar, mesmo morando numa mansão, mesmo tendo um carro do ano, mesmo tendo muito dinheiro no banco, mesmo podendo viajar, ou mesmo não tendo nada, morando em um casebre, numa favela, num bairro simples. Ela não consegue alegria, não é porque as circunstâncias, o ambiente que ela vive não proporciona para ela essa alegria. Ela não consegue essa alegria porque ela não tem paz de espírito. A mente dela está o tempo inteiro acusando ela de alguma coisa, apontando para algo. As pessoas que querem provar que a Bíblia é uma falácia, que a Bíblia é uma mentira e que Deus não existe, que não tem julgamento, são exatamente as pessoas que não querem enfrentar a ideia de um julgamento final. Só que eu creio que o que a Bíblia diz é verdade. Todo joelho se dobrará. Todo. Os que creem e os que não creem. Os que aceitam e os que não aceitam. Porque desde o início da história da humanidade até hoje, ninguém conseguiu provar que o cristianismo é uma mentira. Nenhuma religião. Porque todas as religiões vão te chamar para a mesma coisa. Seja bonzinho que você vai receber o céu. O cristianismo é a única que vai dizer para você, você não merece o céu. O cristianismo é o único que vai dizer para você, você nunca vai conseguir fazer nada para merecer o céu. E se você chegar lá, entenda, é um favor que você não merece e nunca vai merecer. Nenhum idealizador de religião pensaria em apresentar a sua religião dessa forma, porque isso não atrai. Jesus estava falando com pessoas acostumadas a comercializar, e a proposta dele não é comercial, a proposta dele não vende, a proposta dele não conquista, a proposta dele, humanamente falando, é fraca demais, mas é a proposta que em 2000 anos de história tem mantido milhões, milhões e milhões de pessoas de pé. Jesus
vai continuar. E a partir do verso 24, ele vai conversar com essas pessoas que não se contaminaram. E vai dizer para essas pessoas, olha, guarda o que eu te dei. Guarda. Eu não vou colocar mais fardo nenhum sobre você. Eu não vou te dar mais carga nenhuma. Você já tem o suficiente. Isso é muito sério, irmãos. Porque nós estamos vivendo um mercado da religião, onde as pessoas estão buscando incessantemente uma novidade. As pessoas estão procurando o tempo inteiro algo que possa ocupar a sua mente, que possa preencher o vazio do culto, preencher esse momento em que as pessoas vão acabar percebendo que não tem a presença de Deus ali. Me lembro de um texto que eu li de um pastor do Rio de Janeiro em 1996, e ele dizia: a situação da igreja atual é tão caótica que se Cristo tirar o Espírito Santo da igreja, poucas pessoas perceberiam a diferença. Vivemos de novidades, vivemos de shows, vivemos de atração humana, vivemos, infelizmente, tentando agradar o gosto do cliente, tentamos prender essas pessoas no nosso culto, tentamos prender essas pessoas na nossa igreja, mas isso não vai resolver, porque o que a pessoa realmente precisa é de Deus. E se a pessoa não tem esse Deus, e se a pessoa não tem contato com esse Deus, e se Deus para ela não é suficiente, se o Cristo da cruz não é suficiente, se o Cristo de Deus não é suficiente, irmãos, infelizmente, nada vai ser. Você vai se matar tentando produzir algo que alegre o coração dessa pessoa, e ela vai continuar se sentindo vazia. Porque a única coisa que preenche o buraco que ficou na nossa alma depois da queda no Jardim do Éden é Deus. Esse buraco, nada, absolutamente nada pode preencher, apenas Deus. Jesus diz para essas pessoas, olha, vocês se conservaram, vocês não se contaminaram, vocês não se deixaram levar, vocês não aceitaram as propostas dessa mulher. Então, olha, eu vou dizer para vocês, guarda o que eu te dei. Guarda isso que você tem no seu coração, guarda o que já te foi revelado, guarda o que você já aprendeu, guarda para que você entenda, para que você perceba que a essência do que você precisava, você já possui. Jesus diz, olha, eu não vou colocar nenhum outro fardo, não precisa, a história já está completa, a Bíblia é suficiente. É claro que a gente tem muito livro bom, é claro que a gente tem muita literatura boa, é claro que nós temos escritores inspirados por Deus, mas nenhum livro substitui a palavra de Deus, nenhuma literatura substitui a palavra de Deus. Leia bastante livros, compartilhe muitas coisas com muitas pessoas, leia o máximo que você puder ler das pessoas das quais você realmente pode confiar, mas por favor não saia lendo qualquer coisa, porque como diz a Bíblia, tem morte na panela. Então toma bastante cuidado para você saber o que é alimento e o que é veneno, porque os dois vêm com a mesma aparência. E quando você descobrir em quem você pode confiar, para quem você pode realmente entregar a sinceridade do seu coração, de ler o que essa pessoa está escrevendo, guarde o que essa pessoa escreveu, compartilhe com outras pessoas, mas, por favor, irmãos, não troque isso pela palavra de Deus. Hoje as pessoas estão trocando a palavra de Deus por músicas, por shows, por mensagens nas redes sociais. As pessoas estão trocando a palavra de Deus por novela, por filmes, por desenhos. Muitos cristãos estão tentando conhecer a Bíblia através desses canais. E eles vão se enganando e enganando a outros. Porque a revelação da Bíblia, a revelação de Deus, a revelação completa já foi selada. Tudo que eu e você precisamos está contido nas páginas da Bíblia Sagrada. Tenha tempo para viver, mas não esqueça de ter tempo para a Bíblia. Às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, mas a minha vida é muito corrida. Eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitos afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho família, eu tenho a minha empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Às vezes não sobra tempo para Deus.
E a pergunta que eu te faço é: o que você quer que eu acredite? É que você não tem tempo para adorar o Deus que te deu tudo que você tem? O que você quer que eu acredite é que você não tem tempo para agradecer a quem te deu tudo que você possui? Pastor, mas eu não tenho muita coisa. Eu moro num barraco muito simples, eu moro numa casa muito simples, eu ganho um salário mínimo por mês. Deixa eu te perguntar, quanto vale a sua saúde? Quanto vale acordar pela manhã, abrir os olhos e poder ver os seus familiares à sua volta? Quanto vale poder descer da sua cama e caminhar dentro da sua casa? Quanto vale o que você tem? Temos tudo, porque Cristo nos deu tudo. Ele vai terminar nos versos 26 e 27, dizendo para dois grupos. Ele separa o vencedor e o que guardar as minhas obras. Porque nós podemos receber muitas bênçãos de Deus e ainda assim não guardar aquilo que Ele nos manda fazer. Jesus, em um certo momento, já no final do seu ministério, Ele vai chamar a atenção dos seus discípulos e dizer: olha, eu quero que vocês se amem. Porque à medida que vocês se amarem, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Não precisa nem falar. Você não precisa andar com roupa de crente. Você não precisa carregar a Bíblia debaixo do braço. Você não precisa ter um monte de adesivo de crente no seu carro. Você não precisa estar ouvindo música de crente. Você não precisa de nada. Você só precisa amar. Porque se você amar verdadeiramente, as pessoas vão saber que você é meu discípulo. Não precisa de palavras. Não precisa de nada. O maior testemunho de uma vida entregue a Deus é o amor. Porque sem amor, nada, absolutamente nada vale. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer isso com muita clareza. Sem amor, nada tem sentido. E ele vai dizer que essas obras são aquelas que ele diz para mim e para você, que as que ele fez, eu e você poderíamos fazer obras ainda maiores. Coisas grandiosas. O ide do Senhor, o chamado do Senhor, a missão do Senhor. É para esse grupo que entendeu que deve guardar o seu chamamento. Esse povo que entendeu que eles não são como Jezabel. Eles não se dizem. Eles não fingem ser. Eles são. E pelo fruto você conhece uma árvore. Você tem uma lâmpada iluminando a sua casa. E ela não fica o tempo inteiro dizendo para você: olha para mim, eu sou uma lâmpada, eu consigo produzir luz. Não, ela não precisa. Ela só precisa iluminar. Você não precisa ficar tentando provar para as pessoas através da sua palavra, através da sua vestimenta, através da sua aparência, do seu exterior. Não precisa. Você precisa ser. Porque se você realmente é, as pessoas vão ver. Porque a Bíblia diz que aqueles que realmente são, eles são a luz desse mundo. Não tem como fingir que uma luz não existe. Não tem como fazer de conta que uma luz não está presente. Não tem como. Ela está ali. E ela vai chamar para si a atenção, goste a gente ou não. Você é o sal da terra. E em qualquer lugar em que o sal esteja presente, a gente sabe. Em maior ou em menor quantidade, se tem sal, a gente sabe. É por isso que Cristo te dá essa oportunidade de olhar para você e dizer para você: você é o sal dessa terra. Você é a luz desse mundo. Ele vai terminar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o chamamento dele para você é: assuma a sua posição. Sobreviva aos ataques. A Jezabel vai tentar te convencer. A Jezabel vai tentar te levar para o caminho da prostituição. A Jezabel vai tentar te levar para o caminho do adultério.
A Jezabel vai tentar tirar você desse relacionamento com o Senhor. Mas quem vai sobreviver? Quem, ao final da história, vai ser vencedor? O meu desejo sincero é que você seja, para que você possa experimentar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário pela sua vida. Você pode orar comigo? Senhor Deus, amado e soberano Pai, Senhor, nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Te pedimos, ó Pai, que pela Tua graça, que pela Tua misericórdia e pelo Teu infinito amor, que o Senhor possa nos dar forças, ó Deus. Porque essa palavra, essas cartas, ó Deus, mexem com coisas que a gente preferia não mexer. Mexe com feridas, ó Pai amado, que estão guardadas na nossa vida. Mexe com verdades, ó Pai, que nós não queremos encarar. Elas mexem, ó Pai amado, com coisas, com práticas, com hábitos, ó Deus, que nós preferíamos que não existissem na nossa vida, mas infelizmente eles estão lá. É por isso que nós te pedimos, ó Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, nos ajuda, Senhor, a vencer essa batalha. Porque sozinhos não somos capazes. Nos ajuda, Senhor amado, a nos manter de pé. Nos ajuda, Senhor amado, a ter força, a ter determinação no Senhor, para, Deus, abrir mão das ofertas de Jezabel, de abrir mão, ó Pai, das ofertas daqueles, ó Pai, que tentam nos afastar do Senhor, daqueles, ó Pai, que tentam colocar na nossa vida o adultério, a prostituição espiritual. Nos ajuda, Senhor, a nos manter verdadeiramente uma noiva imaculada, Senhor, que será recebida no céu para se casar com o Cordeiro. Não adianta, Senhor, fingir ser, não adianta dizer que é, não adianta aparecer, não adianta, Pai amado, aparentar, não adianta ter um estereótipo, não adianta, Pai amado, fingir o que na verdade não somos. Os seus olhos são como chama de fogo e conhecem a nossa verdade. Por isso eu te peço, Senhor, alimenta esse irmão, alimenta essa irmã, alimenta a mim, Senhor. Nos ajuda, Senhor amado, nesse momento a nos conscientizar de que estamos nessa terra por um fim e que nada, meu Pai, absolutamente nada ainda chegou ao ápice. O Senhor ainda está trabalhando em nós, o Senhor ainda está nos moldando, o Senhor ainda está tirando as nossas arestas, o Senhor ainda está quebrando esse vaso, o Senhor ainda está pisando esse barro, o Senhor ainda está tirando, ó Pai amado, de nós o que nos atrapalha de te servir, e esse processo, ó Pai, vai doer na verdade, mas no final, ó Pai, teremos a Tua perfeita, boa e agradável vontade realizada para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nos dá forças. Que sejamos, ó Pai, a Tua igreja nessa terra. Que possamos ouvir essa mensagem que o Teu Espírito diz à igreja. Mas não somente ouvir, mas também colocar em práticas, ó Pai. Para que possamos ser a luz desse mundo. Para que possamos, ó Pai, revelar a Tua presença e a Tua glória para essa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.